Olá, amante do idioma! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Ismael, professor de inglês, e nesse vídeo nós vamos aprender a usar os verbos no futuro will e going to. E vamos entender a diferença de will e de going to e como devemos usá-los. O will e going to são verbos que expressam futuro, então a gente vai usar para expressar ações que vão ocorrer, né? São ações no futuro, tá ok? Mas antes de a gente iniciar, eu gostaria de pedir a você, ainda que não é assinante desse canal, tá? Que se inscreva no canal, porque tem vídeo novo toda semana, tá? Tem vídeo aqui toda semana, então é importante que você acompanhe para poder ficar por dentro aí de todos os conteúdos que eu posto aqui. Deixa seu like aí no vídeo, que isso é muito importante. O YouTube, ele valoriza muito isso e recomenda esse vídeo para pessoas que buscam esse tipo de conteúdo, né? No aprimoramento da língua inglesa. Então vamos lá, sem enrolação. Vamos falar sobre will e going to. A formação do verbo going to, ele é formado por pronome, verbo to be, verbo going to e um verbo no infinitivo. Calma que você vai entender perfeitamente quando eu explicar aqui com as frases, tá ok? Então perceba, a formação pronome, verbo to be, verbo going to e verbo no infinitivo. Então é assim que a gente forma o verbo going to. Então essa é a estrutura do verbo going to. Por isso é importante você aprender, dominar no caso, saber o verbo to be, tá? Porque se você souber o verbo to be, você vai saber o verbo going to, vai ser bem fácil. Ele só vai estar no futuro, tá? Então para fazer as formas interrogativas, você precisa saber o verbo to be, entendeu? Porque é a mesma ideia do verbo to be, exatamente igual. A negativa e a interrogativa, a afirmativa é igual, porque você usa o verbo to be. E logo após você usa o going to. Então a ideia é a mesma do verbo to be. Então aqui, só para recapitular um pouco, por exemplo, a gente tem os pronomes com o verbo to be. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are e they are. Percebeu? Então, essa é a estrutura do verbo to be. Essa estrutura do verbo to be é a mesma do going to. O que é que você vai fazer aí? Você vai simplesmente colocar um going to na frente. Simples. Entendeu? Então fica I am going to, you are going to, he is going to, she is going to, it is going to, we are going to, you are going to, they are going to. Percebeu? Então é dessa forma e aí você vai completar com o verbo. Mas o going to quer dizer o quê? O going to é o verbo ir, tá? Sempre vai expressar ações no futuro. Então, eu vou comprar, por exemplo, né? Então seria como I'm going to buy. Eu vou comprar. Então, o going to, ele é um futuro que é usado para coisas mais próximas. Enquanto que o will, a diferença basicamente é essa. O will, ele é um futuro mais distante. É um futuro mais remoto, é uma coisa mais incerta. O will, traduzindo assim, né, pegando a ideia do português, o going to seria basicamente o seguinte: se eu pego a frase eu vou comprar, né, e o will seria eu comprarei, entendeu? Então, basicamente é isso. É como a gente usa no português. Eu comprarei ou eu vou comprar. Eu dançarei ou eu vou dançar. Então, o will tem essa ideia de futuro mais distante no inglês. Em via de regra, na conversa mesmo do dia a dia, isso não tem muita diferença não, tá? Na realidade não tem diferença nenhuma no dia a dia da conversa, né? As pessoas usam will, usam going to, tá? Mas assim, quando você vai descrever uma ação que está bem próxima, né? É um futuro, mas que está bem próximo ou que você tem certeza, normalmente é usado o going to. Então vamos ver a frase aqui para a gente poder entender melhor. Veja só. I am going to play soccer right now. Eu vou jogar futebol agora mesmo, ó. Eu vou jogar futebol agora mesmo. Então é uma ação no futuro, porém está bem perto, né? Vai ser logo agora, entendeu? Só que é um futuro bem próximo, então por isso o going to é mais usual. E você pode também usar dessa maneira, ó. I am going to play soccer right now, como você está vendo aí. Também pode fazer a contração, porque é o verbo to be, tá? I'm going to play soccer right now. Também, ó. I'm going to play soccer right now. Tem essa possibilidade. Também temos possibilidades informais, né? Você pode também usar assim, ó. I'm gonna, tá? I'm gonna play soccer right now. Então, gonna é usado também, é o going to, só que é informal. Quando você usa gonna, você não precisa colocar o to, tá? Você vai colocar o gonna mais o verbo no infinitivo. Going to
é formal, gonna é informal. Então eu falo I'm gonna play soccer right now. Eu uso gonna sem o to, beleza? I'm gonna play soccer right now. E também tem a outra possibilidade que é formal, que é não usando o verbo to be e usando gonna. Por exemplo, I gonna play, sem o verbo to be, tá? I gonna play soccer right now. Então você pode usar o verbo to be com contração ou sem contração, mas o gonna, entendeu? Geralmente o gonna é usado com contração, porque é mais informal. Ou você pode optar por não usar o verbo to be e simplesmente falar I gonna. Também é possível. Só que é uma linguagem informal, tá? É bem informal isso aqui. O mais formal mesmo é usar going to, entendeu? Mas você pode usar também, em músicas geralmente você vai ouvir muito gonna do que going to, mas ambos são usados, perfeito? Então você pode usar dessa forma. Se você quiser negar essa afirmação, você coloca simplesmente o not, é a mesma ideia do verbo to be, como eu falei. Então, I am not ou I'm not going to play soccer right now, ok? Então é dessa forma. Se você quiser perguntar, a mesma coisa, verbo to be. O que é que acontece com a interrogativa? O verbo, né, muda de posição com o pronome. Então primeiro vem o verbo, depois o pronome na afirmativa. Então ao invés de I am going to play soccer right now, eu pergunto para mim mesmo. Então, am I going to play soccer right now? Eu vou jogar futebol agora mesmo? Não sei, eu vou ou não vou? Entendeu? Então tem essa mudança. Quando você... É a ideia do verbo to be. Quando você vai fazer perguntas, você inverte. O verbo vem primeiro, depois vem o pronome. Com going to é da mesma maneira. Você usa a mesma ideia do verbo to be, ok? Então, basicamente, é conhecer o verbo to be, né? Conhecendo o verbo to be, fica fácil de dominar o going to, né? Porque é bem simples mesmo. Vamos para a próxima frase. They are going to travel tomorrow morning. Ó, they are going to travel tomorrow morning. Então, eles vão, pode ser elas também, tá? Eles ou elas vão viajar amanhã de manhã. Percebeu? Então é um futuro próximo, é algo que tá para acontecer, vai ser amanhã. Pode haver um imprevisto? Pode, mas o planejamento foi feito para amanhã de manhã. Então eu sei, eu tenho ciência, tá próximo, então eu uso going to. Então eles vão viajar amanhã de manhã, ou elas vão viajar amanhã de manhã, percebeu? E aí aquela mesma ideia, né? Para negar, they are not going to, né? E completa a frase. Para interrogar, fazer pergunta, are they, né? Are they going to travel tomorrow morning? Eles vão viajar amanhã de manhã, ou elas vão viajar amanhã de manhã? Mesma ideia, verbo to be, ok? E é possível também ver, né, essas possibilidades, né? Em contração, they're going to travel tomorrow morning, tá? Formal também, tranquilo. E possibilidades informais, que é usando gonna, né? They're gonna travel tomorrow morning. A mesma coisa que eu expliquei no exemplo anterior. Então, they're gonna travel tomorrow morning. Eles vão viajar amanhã de manhã, ou elas vão viajar amanhã de manhã. O significado é o mesmo. E também essa possibilidade sem o verbo to be. They gonna travel tomorrow morning, tá? Que é bem informal também. They gonna travel tomorrow morning. Eles vão viajar ou elas vão viajar amanhã de manhã. O significado não muda. O que muda é a questão da formalidade, né, e informalidade, que vai diferenciar. Going to é formal, gonna informal. Beleza? Então, futuro próximo, futuro que você tem mais exatidão, você vai usar going to. Já o will, a gente vai usar o will quando você não tem aquela certeza ou quando está bem distante, é um futuro que não é remoto, é um futuro mais incerto, um futuro distante. Por exemplo, I will play soccer one day soon. I will play soccer one day soon. Então, ó, eu jogarei futebol um dia em breve, tá? Em breve eu jogarei futebol, também pode ser a mesma coisa. Você percebe que aqui eu não falo eu vou jogar, eu falo eu jogarei. Então, pegando a ideia do português, é assim que você vai, né, traduzir. Mas não precisa ser literal, você pode traduzir também com eu vou jogar futebol um dia, tá? Em algum dia, em breve, eu vou jogar futebol. Você pode traduzir também como eu vou. Só que esse eu vou, usando will, é aquele futuro incerto. É aí que onde as pessoas acabam confundindo, tá? Por isso que eu não gosto de ser muito literal, mas eu procuro usar a questão de ser literal para entender, para ver como é que funciona. Mas depois de dominar, aí não tem por que você ficar ali preso aquela literalidade toda, sabe? Então, I will play soccer one day soon. Eu jogarei futebol
um dia em breve, ou eu vou jogar futebol um dia em breve, beleza? Também é possível você falar essa mesma frase com contração, I'll play. A contração de I will é I'll, então fica I'll play soccer one day soon. I'll play soccer one day soon, ok? E para finalizar, o último exemplo a gente tem I will travel early in the morning, but I don't know exactly the day. I will travel early in the morning, but I don't know exactly the day, ok? Então, eu viajarei ou eu vou viajar, tá? De manhã cedo, mas não sei exatamente o dia. Percebeu? Então, eu vou viajar de manhã cedo. Eu sei que eu vou de manhã e vou cedo, mas eu não sei o dia. É um futuro incerto, é uma coisa que eu não tenho certeza. Então, ou é algo que você não tem certeza, ou é algo que está distante. Uma coisa que você não tem noção de quando é que vai acontecer, e aí você usa o will, ok? Então é isso, amante do idioma, espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Deixe seu like aí e se inscreve no canal também para ficar por dentro de todas as novidades que eu posto aqui, todos os vídeos novos que eu posto toda semana, right? See you next time and have a good one!